Essa é a caixa evaporadora usada no projeto ar-condicionado do Opala. Ela tem 4 bocais na parte da frente, são esses 4. Ela é facilmente encontrada à venda, nesse caso aqui eu estou mostrando um exemplo do site do Mercado Livre. Aqui na lateral ela tem um parafuso que serve para fazer a fixação dela no painel do carro. Na próxima foto, mas dá para ver mais um detalhe desse parafuso, né, que faz a fixação. Nessa parte de baixo tem um dreno e tem na parte traseira os 2 eletroventiladores. Dá para ver aí também, né, a fiação do controle do ventilador, da velocidade do ventilador e do termostato. E um outro detalhe importante também é esse parafuso aqui, que eu vou mostrar mais adiante, que ele acabou sendo bastante importante no projeto. Antes de mostrar o sistema real, eu fiz esse desenho em 3D no computador para facilitar alguns conceitos. Então em azul aí está a caixa evaporadora, essas peças em preto, a parte de baixo seria a moldura inferior do painel do Opala e essa parte de cima seria a tampa do porta-luvas. Estou aqui agora adicionando atrás, também em preto, seria a parede corta-fogo. Importante falar que a caixa evaporadora tem que ficar inclinada, como ela está aqui nesse desenho, para a parte de trás ficar mais baixa, pois tem um dreno saindo aqui de trás, onde a água condensada dentro da caixa evaporadora tem que sair. Para fixar o sistema, eu fabriquei essa chapa, que ela tem um furo oblongo, que usaria o mesmo parafuso de fixação da caixa evaporadora, e numa outra orelha viria um outro parafuso onde seria furado essa moldura inferior do painel do Opala. A mesma ideia é feita, isso é espelhado, então do outro lado você também tem essa mesma chapa. Uma explicação importante é que a montagem dessa maneira, você teria uma força vertical nesse ponto, que é o peso da caixa evaporadora, e um braço de alavanca até o painel do Opala. Então, quando você tem uma força e um braço de alavanca, você você vai gerar um torque ou um momento torsor nessa chapa do painel do Opala, que poderia causar a torção da mesma. A solução então foi usar 2 cabos de aço na parte traseira da caixa evaporadora, usando aquele parafuso que eu mostrei anteriormente, que fica na parte traseira da caixa evaporadora, e esses cabos sendo fixados em 2 pinos na parede corta-fogo do Opala. Por fim, eu fiz essa pequena chapa dobrada que vai fixada na parte da frente da caixa evaporadora, que a função dela foi só facilitar a montagem da caixa evaporadora no painel. Eu estava tendo um pouco de dificuldade para montar, não estava conseguindo achar um posicionamento certinho, então fabriquei essa chapa e aí ficou bem mais fácil a montagem. Então vamos agora ver no físico o que a gente viu na tela do computador. Então tá aqui o painel do Opala sem a tampa do porta-luva. Tá aqui a caixa evaporadora com os 4 dutos. O que suporta o peso da caixa evaporadora? Como eu falei antes, cabos de aço, né? Então um cabo de aço tá aqui, ele tá preso aqui nesse parafuso. Esse é um parafuso do sistema de circulação de ar antigo, que tinha onde tem essa saliência quadrada aí. Era uma entrada de ar, né, que vinha ali da grelha ou churrasqueira, que o pessoal chama, fica no capô. Ele foi soldado, eu não utilizo mais, eu fui num funileiro e fechei essa entrada de ar. O outro cabo de aço, vai ser um pouco mais difícil de ver, mas está aqui, ó, ele fica preso, tá ali a porca ali. Esse pino é provavelmente um pino do sistema de ar quente, que esse Opala também não tem. Ele era um pino liso, então foi feito rosca nesse pino, foi colocado uma porca, tá ali também. Então tá o outro cabo de aço, como ele é fixado. Coloquei, só voltar para cá, ó, coloquei uma sapatilha ali para o cabo de aço, né, não se desgastar ou
enfim, não estragar na região roscada do parafuso, né? Isso tudo aqui é preso por esse parafuso que qualquer casa, tanto o cabo de aço quanto esse parafusinho que ele tem um furo no meio, né? Em casa de bicicleta, esse cabo de aço aí é cabo de aço de bicicleta, e essa peça aí também é o que eles chamam de nó do freio de bicicleta. Então é tudo coisa muito baratinha e muito fácil de achar. Outra coisa que a gente viu lá, fixação aqui lateral, né? Então tem aqui um parafuso com porca que está fixado no painel, tá aqui a porca e a peça. A cabeça desse parafuso que eu furei o painel é essa aqui, essa peça, né? Assim como tem do lado de cá que nós estamos vendo, ela tem uma outra espelhada do lado de cá, com ela aqui, ó. Então uma de cada lado. Parte dos controles. O que controla, né, a velocidade dos ventiladores e a temperatura do termostato. São esses dois aqui. Esse modelo de caixa evaporadora, ele vem com um botãozinho cromadinho. Deixa eu mostrar, ele tá aqui, ó, coloquei ele aqui do lado. Ó. Ele vem com esses dois botõezinhos cromadinhos e com esse acabamento escrito Fidelity. Me lembrou o Mortal Kombat, né, do Fatality. Fatality. Mas eu não curti muito o Fidelity, então eles não são usados. Como é que então esse sistema é comandado? Eu usei o próprio sistema do Opala, de ar do Opala mesmo. Então, no que eu movimento aqui, vocês estão já ouvindo o barulho, ele faz a movimentação do conduíte. Eu vou movimentar aqui, ó, o conduíte movendo ali, um sistema de conduíte e alavanca, ele coloca nas posições. Idem, esse de cá, eu vou movimentar aqui, ele vai movimentar a temperatura do termostato. E tem um terceiro comando que está aqui, que é para selecionar a posição, né? Então, de acordo com o que eu movo aqui, esse vai ficar um pouco mais difícil de ver, ó. Mas no que eu movimentei ali, ele abre ou fecha algumas saídas. Detalhando um pouco mais esse sistema, tá? Aqui a parte da frente da caixa evaporadora com os 4 dutos. Na parte de trás, o que foi feito foram 2 calhas, uma inferior e uma superior. Entre essas calhas tem uma peça que foi feita na impressora 3D, que é esse quadrado, junto com esse outro quadrado, e eles são unidos por 2 pequenas hastes. Esse é o desenho da peça que foi impressa na impressora 3D. Então observem que são 2 quadrados e 2 hastes. E essas hastes são então conectadas aos 2 quadrados, fazendo uma peça só. Aqui nesse furo é onde entra o conduíte. A ponta dele, ele passa por esse furo e a ponta dele é fixada aqui nessa peça. E tem também um parafuso que é o que faz o aperto da ponta do conduíte. E a ponta do cabo de aço dentro do conduíte passa e chega na alavanca nesse furo para fazer a movimentação da alavanca. É possível movimentar o sistema. Aí você tem a posição onde você tem 2 saídas habilitadas, por exemplo, as 2 de frente do painel, e 2 desabilitadas que vão para cima para os vidros. Numa posição intermediária você tem todo mundo habilitado e você pode ter o contrário também. Essa peça aqui é a peça que é utilizada para a saída do bocal da caixa evaporadora até a saída do painel, fica por trás do painel, onde ela vai se encontrar aqui com o difusor de ar. Tem gente que chama isso aqui de roseta, né? Enfim. O que tem aqui, né? Nessa peça? Isso aqui nada mais é do que um joelho de PVC, ele está pintado de preto, né? Um joelho de PVC de 2 polegadas, onde aqui foi cortada essa aba para ele ficar mais curto, porque o espaço do bocal lá é bem pequeno. A mangueira, uma mangueira flexível de 2 polegadas. Aqui dentro, não dá para ver, né? Mas aqui dentro da mangueira e dentro dessa parte, desse outro joelho de 90 graus de 2 polegadas, tem uma luva para fazer essa ligação. Então é um joelho, a mangueira, uma luva, outro joelho de 90 graus e aqui também uma parte de PVC, né, de tubulação de PVC, que é uma redução de 3 polegadas
para 2 polegadas. Ou seja, tudo isso aqui é material comercial que você acha em loja, baratinho, fácil de encontrar. No que se coloca aqui, ó, o difusor de ar do painel, nessa tubulação, ela tá frouxa, ela solta. Se liga na dica. Peguei uma chapa. Essa aqui é uma chapa de 0,5 milímetro de latão. Eu tinha uma sobrinha, eu tinha uma sobra disso aqui em casa. O bom do latão é o seguinte, nessa espessura você consegue cortar com tesoura de cortar papel. É muito fina e muito maleável, muito fácil de dobrar. Então a única coisa que eu fiz foi colocar essa chapa aqui, ó. Coloquei essa chapa aqui e agora a gente pode encaixar aqui. Acabou, não solta mais. Tá preso aqui. Então a primeira parte é essa. Saindo aqui do coletor, e no coletor, gente, também é a mesma coisa. Ele, quando eu fui colocar lá, ele também ficou um pouco frouxo aqui. Então, mesma coisa, vem aqui, coloca uma chapinha, ele vai ficar firme lá na caixa evaporadora. O painel tem esse espaço aqui, né? Tem um gap aqui, que é exatamente onde está passando o painel. E aqui está pronto. Esse é o lado, o que sai da caixa evaporadora para o lado do passageiro. Para o lado do motorista é a mesma coisa, a única diferença é que o tamanho dessa mangueira vai ser bem maior, né? Porque a caixa está ali do lado do passageiro, basta colocar uma mangueira maior. Então esse aqui está pronto. Vamos falar agora desse outro cara aqui. Esse cara aqui é a mesma coisa, é um tubo de PVC e aqui a gente tem um difusor que vai atrás do painel, o difusor de ar para o para-brisa. Eu tive que fabricar essa peça. Por quê? A primeira ideia era usar o difusor do Opala mesmo. Até fui no Mercado Livre e comprei esse difusor lá. Mas o que acontece? A distância no painel entre o bocal da caixa evaporadora que está aqui e o local onde fica o difusor de ar, ela é muito pequena, só essa distância. E se você for comparar, só o difusor original praticamente já mata toda essa distância. Então não tinha jeito de utilizar esse difusor. Outra coisa, ele é de 3 polegadas. O bocal lá da caixa evaporadora é de 2. Então teria que fazer uma redução, enfim. E não tinha espaço para fazer. Então comprei, mas não deu para usar esse cara aqui. Então eu fabriquei esse cara aqui, deu um trabalho danado numa impressora 3D. E aqui são as 2 presilhinhas do lado de cá, que onde entra e faz a fixação no painel. E esse é o desenho do difusor de ar usado do lado do passageiro. Desse lado aqui tem o bocal redondo que se encaixa na mangueira flexível. E se você girar esse desenho, você vai ver a saída de ar que sai para os vidros. Ele, para poder funcionar, ele ficou com essa geometria um pouco diferente, foi um pouco trabalhoso de fazer. Para imprimir também é necessário um pouco de conhecimento de impressão 3D, não é uma impressão tão fácil de fazer. Alguns pontos finais importantes, no meu caso foi necessário trocar o radiador. Em alguns casos, né, dependendo do ano e modelo do Opala, isso é necessário para que não ocorra superaquecimento quando o ar-condicionado estiver ligado. Outro ponto, eu tirei o alternador original e coloquei um do Astra. Nem vale a pena correr atrás dos alternadores de Opala que tem ar-condicionado. Eles são mais caros e piores do que o do Astra. E, por fim, vale muito a pena usar um revestimento térmico. No meu caso, eu coloquei em todo o assoalho do carro e também na parte de dentro da parede corta-fogo aquela manta asfáltica, né, que é um revestimento colante. E no assoalho, por cima dela, eu ainda coloquei uma segunda camada de manta, que é uma espécie de um cobertor.